Primeiro vamos entender o que que é fotomontagem. A fotomontagem já é um sistema que não é nada novo, não é uma grande novidade que surgiu, mas é alguma coisa que já existia, né, que era a colagem, que você utilizava você utilizava cola, tesoura, praticamente para criar a sua arte. Isso foi evoluindo. Há um tempo atrás você conseguia fazer algumas colagens utilizando as máquinas copiadoras, né? Você conseguia aumentar um pouco o tamanho dos objetos, então você conseguia já ter um controle maior, porque no início da fotomontagem, o que acontecia? Como você recortava direto da revista, você não conseguia ampliar aquela imagem, então você utilizava a imagem do jeito que ela estava, do tamanho que ela estava, no máximo você conseguia aplicar tintas, conseguia mexer numa coisa ou outra dessa imagem, mas basicamente você não tinha tanto controle na imagem, o seu controle mais era de colocar aqui, utilizar as cores, então era assim que funcionava. Só que agora, com o advento do computador, quando o computador chega, né, na nossa mão, isso se torna quase que mágico, porque você tem o poder ali de controlar a imagem. Você pode aumentar, diminuir, mexer totalmente nas cores, reestruturar aquela imagem e ela fica com uma qualidade quase que fotográfica, né? Muitos artistas gostam de usar esse sistema para criar uma imagem muito semelhante a uma foto, como se fosse uma foto original, né? Como se você visse a foto de uma pessoa e tirasse aquela foto. Só que você cria seres, né, extraterrestres, você modifica rosto, você tem um poder muito grande na mão com o computador. Então o computador ele chega para ajudar a galera da fotomontagem. Só que o que seria fotomontagem? Fotomontagem é você, através de imagens que já existem, sejam fotografias de outras pessoas, fotografias que você pode tirar, você cria um mundo novo. É como se você contasse uma história sobre alguma coisa que mexeu com você, seja uma música, um fato que você viu na rua. Isso é fotomontagem. A fotomontagem tem uma estrutura por trás dela. Ela tem um porquê de cada objeto existir, o porquê das cores, porquê de um objeto estar virado para um lado e não virado para o outro. Então, toda essa parte aí são coisas que a fotomontagem são. Você conhece o conceito de fotomontagem, você só tentar fazer alguma coisa sem entender o conceito de fotomontagem, sem entender o que realmente é fotomontagem, você não está fazendo montagem, você está simplesmente, né, fazendo coisas aleatórias, né? Você não tem uma estrutura ali por trás. Então, geralmente, a galera que está começando, que quer começar na fotomontagem, tem muitos problemas porque não consegue em perceber que uma pessoa que está criando ali direto, está fazendo sempre fotomontagem, ele tem um direcionamento, aquela pessoa. Quando você não tem, então você acaba se perdendo ali no que você quer fazer, se frustra porque não está conseguindo fazer determinada coisa, ou você estuda muito sobre uma determinada ferramenta e não sai daquilo. Então, fotomontagem não é só a ferramenta, não é você saber mexer na ferramenta e utilizar essa ferramenta. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo sobre ferramentas aqui. Você tem um pintor de paredes e tem um pintor de quadros. Os dois usam pincéis, os dois utilizam tinta, né? Os dois aplicam esse pigmento numa superfície, só que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu quero ser um pintor de quadro e eu pegar um pincel e ficar pintando parede, mexendo no pincel, eu consigo ter um movimento legal do pincel, eu domino muito o pincel, mas eu não consigo fazer a mesma coisa que um pintor de quadro faz. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você sabe mexer na ferramenta, seja Photoshop, seja GIMP, inclusive a ferramenta que eu uso é GIMP e Inkscape, eu uso duas ferramentas juntas. Quando você só sabe usar essas ferramentas, mas não entende a parte por trás da fotomontagem, é a mesma coisa do pintor. Você consegue pintar uma parede, você faz uma pintura muito bem na parede, mas na parte artística de criar uma arte, você vai ter dificuldade porque você não tem a base. O que é importante para se criar uma fotomontagem você ainda não tem, que é o conhecimento. E é o que eu pretendo dividir com você. Existe uma forma errada de você começar na fotomontagem, que é procurando tutoriais. Você começa pegando as imagens e finaliza. Então é um processo inteiro ali que a pessoa mostra para você, demonstra para você. Só que aquele processo é um processo para criar aquela imagem que ele fez. Para você tentar fazer outra coisa, você não consegue. É aí que entra a frustração da maioria das pessoas. Porque você fala, pô, já vi vários tutoriais, eu mexo muito bem nos softwares, mas eu não consigo criar, eu não consigo ter imaginação. E não tem a ver com imaginação, tem a ver com técnica. Quando você entende a técnica da fotomontagem, você consegue criar. Muita gente pensa que, eu vou ficar limitado porque é uma técnica e tem que seguir o passo a passo. Não, a técnica, ela te direciona. A partir dessa direção, você pode quebrar essa direção, você pode criar outros meios, mas você tem um raciocínio lógico. Qual o passo seguinte? Eu estou nesse passo aqui. Qual o passo seguinte a esse? Então você não sente essa carência que geralmente quem só aprende a mexer no software ou aprende só por tutoriais tem, que é essa carência de tipo, você não sabe o passo seguinte. Por exemplo, quando você vai recortar uma imagem, você tem que saber quais são os tipos de imagem que você pode recortar, qual a melhor qualidade da imagem que você vai recortar, qual o tipo de cor que você vai usar
entrar naquela imagem. Então, tudo isso mexe. Qual a posição que eu quero que esse personagem esteja? Então, tudo isso dá uma linguagem diferente para a arte que você vai criar. Qual é a diferença de fotomontagem e edição de imagens? O nome já diz, né? Você vai editar a imagem. Então você está ali com o olho vermelho, por exemplo. Você vai tirar aquele olho vermelho. Mas você está pegando uma foto que já existe, um ambiente que já existe, né? Uma foto que foi tirada, e vai editar aquela foto. Enquanto na fotomontagem, toda a estrutura é criada. Por exemplo, fazer um campo, né, de futebol, um estádio de futebol diferente. Você pode pegar o campo de futebol, em vez de ser um campo de futebol, você pode pegar um gramado próximo da sua casa que você mesmo fotografou, recortar esse gramado, colocar ali, por exemplo, pegar uma cadeira só, né, sua, e multiplicar essas cadeiras e fazer os assentos do estádio. Ou seja, você cria toda a estrutura em volta daquela imagem que você quer construir. Então é tudo criado por você. Por exemplo, tem uma arte que eu fiz que falava sobre gravidez na adolescência, que eu vi uma mãe discutindo com a filha no supermercado. Um determinado, a filha xingou a mãe e saiu de dentro do mercado. Eu falei, pô, vou fazer uma arte sobre isso. Então eu criei todo o ambiente. O conceito que eu criei era de uma personagem que ia fazer um aborto. Então ela estava indo numa clínica para fazer um aborto, uma clínica clandestina. Então o conceito de clandestino eu tive que estudar para saber como é que eu ia colocar ali um ambiente clandestino. Eu construí uma casa antiga, aquela casa foi toda construída, as portas são de um lugar, a parede é de outro, tem um médico atrás, você vê a sombra do médico atrás dessa porta. Então tudo aquilo ali foi criado, foi uma construção toda a partir de uma ideia que eu tive. Em que aqueles objetos não estavam ali juntos, eu simplesmente fui colocando cada objeto em cada local que tinha que ser colocado para criar a emoção que eu queria dar, que era aquela coisa da mulher ter que abortar e aquele sofrimento sobre o aborto. Ela inclusive estava olhando para o lado esquerdo, isso tem a ver, por exemplo, um personagem está olhando para o lado esquerdo, geralmente ele está lembrando do passado, ou para o lado esquerdo ou está olhando para trás, então ele está lembrando do passado. Isso se chama Gestalt, que alguns pesquisadores, psicólogos, eles chegaram à conclusão de que algumas imagens faziam a gente ter algum tipo de pensamento. É igual quando você está no escuro, que você vê uma sombra que parece uma silhueta de alguma coisa estranha, você tem medo, né? O cérebro tem isso. Então eles estudaram isso durante muitos anos. Então a Gestalt, ela te ajuda nessa criação desse ambiente, né? Desse local aí, né? Então isso é muito interessante. Na fotomontagem você vai criar todo aquele universo, né? Da nuvem à formiguinha que está ali no chão. Tudo você que vai colocar, é você que vai criar, é o seu universo sendo criado, a sua história sendo contada.